Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Eu quero te agradecer por ter me aguardado até agora. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, dentre outras dificuldades que nós enfrentamos ao longo das nossas transmissões, não é mesmo? E eu quero começar explicando para você o porquê que eu não tenho feito as nossas lives, que no ano passado foram, né, o ano de 2020, foram tão frequentes, né? E no finalzinho de 2020 a gente acabou por não conseguir fazer essas lives, né? O que acontece, gente? Eu preciso explicar para vocês o porquê do meu sumiço antes de entrar no tema de hoje, que eu vou te falar, tá muito especial. Ele é uma continuação do tema que nós já trabalhamos na última sequência de lives, mas eu quero te dizer, né? Eu quero me justificar diante de vocês, diante da minha audiência que está me acompanhando aqui, né, no Instagram, Facebook e no YouTube ao mesmo tempo, né? Então, por que eu sumi? O que acontece, gente? Eu, como compartilhei com muitos de vocês ao longo desses últimos meses, eu fiquei 20 anos no mesmo mercado, fiquei 20 anos na mesma área profissional, tive a minha própria empresa, trabalhei né, sendo um distribuidor de, de produtos de informática, né, soluções de TI, com contratos de locação, manutenção e etc. E até então tinha uma boa realização nessa área. Porém, eu fiquei 20 anos fazendo a mesma coisa. Há 5 anos atrás eu comecei a querer me preparar para um novo cenário, para uma nova profissão que tivesse mais alinhado com minha vontade de viver, com os meus desejos, com o meu propósito. E chegou o ano de 2019, eu me desliguei da minha empresa, né? Tive um final de relacionamento praticamente, né, com meus sócios. Nada traumatizante, graças a Deus, mas foi uma oportunidade que eu provoquei na minha vida para poder ir de encontro àquilo que eu amava, que era realmente cuidar de pessoas, transformar vidas, enfim. Pode parecer isso meio clichê, mas isso desde a minha juventude foi muito forte dentro de mim. Eu sempre trabalhei com projetos sociais, sempre quis fazer alguma coisa que de fato impactasse a vida de outras pessoas. Isso tem muito a ver com o meu propósito de vida, com a minha existência e é uma coisa que eu passei a não negociar mais. E logo que eu me desliguei da minha empresa, eu, por já ter um contato muito próximo com o prefeito da minha cidade, eu moro na cidade de Nova Lima, e o prefeito até então, né, até dia 31 de dezembro, a gente já sempre teve um bom relacionamento, e apesar de eu não ser alguém político, ele viu em mim competências de gestão que ele aproveitou na equipe dele. Então eu, como secretário municipal de uma regional, uma subprefeitura, né, em outras palavras, eu atuei desde o ano de 2019 até o final do mandato. Então chegou o ano da pandemia, um ano de grandes dificuldades. Eu não sei o que é lockdown, porque eu trabalhei todos os dias de 2020, não tinha horário e fiz as lives aqui junto com vocês, muitas vezes no peito e na raça, para poder fazer acontecer, e isso foi muito bom, porque fez bem para mim, porque é o que de fato eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer, e, e também pude auxiliar o prefeito aqui. Então, nesse trabalho todo, chegou um momento
em que ficou um pouco pesado de verdade, ficou um pouco puxado para mim, ano de eleição e etc. E apesar de eu não trabalhar na linha de frente de campanha nenhuma, né, por não ser político, mas eu tinha minha função administrativa que era muito importante, que era de prover soluções, de entregar obras, de entregar, enfim, e etc. Isso foi bom, porque me deu a oportunidade de impactar muitas vidas. Você fala, puxa vida, você foi para um lado que dificilmente alguém da sua área vai. Mas como eu sempre trabalhei, e com o bispo também evangélico, eu sempre trabalhei muito com gestão, com administração, então isso foi muito útil naquele momento para minha cidade, e eu pude realmente impactar muitas pessoas com o trabalho que eu fiz. Isso me trouxe um senso de responsabilidade e realização muito grande, que eu quero compartilhar com vocês. Pessoal, quero pedir desculpa. Eu vou ter que cortar isso aqui depois na gravação, mas eu achei que meu áudio estava desligado e não tá. Graças a Deus eu não vou precisar começar a nossa live de novo. Mas enfim, bom, para concluir essa minha saga, né, como gestor público, eu quero mostrar para vocês uma coisa que me deixou muito feliz no final do ano agora, né, no dia 31, na cerimônia de posse do novo prefeito, que sucedeu o nosso prefeito. Eu recebi essa premiação aqui, olha. Deixa eu ver se dá para chegar aqui mais um pouquinho, tá vendo? Essa premiação é uma medalha de reconhecimento a todo o trabalho que foi feito. Virando ela aqui para você dar uma olhadinha, né? Tem aqui parabenizando, né, pela dedicação, gestão de 2017 até 2020. Isso para mim, como eu disse para vocês, me realizou demais. E eu precisei realmente dar foco nos últimos meses para esse trabalho, para finalizar um ciclo bem e agora sim, de fato, me entregar aquilo que de fato eu lá atrás abri mão de tudo para poder me dedicar. Então, eu fico muito feliz da gente poder começar o ano bem. Já é janeiro, dia 12, e nós estamos começando o ano com tudo, já investindo no nosso desenvolvimento pessoal, investindo na nossa vida, adquirindo novas competências, crescendo, porque como homens a nossa vida não pode parar. Nós temos uma cadeia toda para alimentar, seja profissional, seja sentimental, né, emocional, nos nossos relacionamentos, enfim, tem toda uma cadeia para nós alimentarmos. E eu quero te ajudar nisso nos próximos dias. Nas próximas 2 semanas nós vamos ter uma série de lives aqui diárias, e eu quero você comigo, quero contar com a sua ajuda divulgando essa live, divulgando para seus amigos. Compartilha aí agora, nesse momento que você está me ouvindo, já põe nos seus grupos, cria uma sala no Facebook, manda o aviãozinho aí no Instagram, mas manda para todos os homens que você conhecer, homens que já têm uma vida, uma rotina, que precisa de engajamento, que precisa de encorajamento e que precisa de crescimento. É esse o nosso foco, transformar homens em heróis. Isso eu posso te dar um caminho que eu aprendi a conduzir, e como disse para vocês, a cada ano que passa, a cada dia que passa, a cada mês que passa, me supera ainda mais. Eu fico muito feliz com isso. Eu quero compartilhar com vocês não só a minha vida, mas compartilhar com vocês as estratégias que eu uso para crescer, as estratégias que eu uso para poder ser reconhecido dentro e fora de casa. Então você é um herói que a sua família precisa descobrir, e é isso que nós vamos falar hoje. Bom, como você pode ver aí no nome do vídeo, o nosso tema é uma continuação, é a segunda parte, a segunda e última parte, espero, né, que seja a última parte, de um tema que foi levantado no ano passado, nas nossas lives aqui, a respeito do que se deve fazer, o que eu preciso saber, o que você precisa saber
antes de tomar sua decisão de se divorciar. Gente, isso é uma coisa que ninguém pensa, só pensa quando está no olho do furacão. E hoje em dia, né, praticamente desde sempre, nenhum casal casa pensando em se divorciar. Ninguém pensa nessa possibilidade, mas eu vou te dizer que até num contrassenso, né, é importante que você pense nisso. É importante que você, por melhor que esteja o seu relacionamento, é importante que você pense na possibilidade, ainda que remota. Eu faço isso comigo, não é para pôr em dúvida o meu amor pela minha esposa ou pôr em dúvida o que eu sinto pela minha família, os meus relacionamentos. Não é para isso. Eu faço isso para poder consolidar as minhas convicções. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo para você em relação à fé. Pessoa, ela está muito firme com Deus, com Cristo na caminhada dela, até o momento em que aparece uma coisa que ela não previa e que falou mais forte naquele momento. E às vezes ela, por causa de um momento, ela troca o todo. Então, muitas vezes é importante que você pense nas possibilidades, ainda que sejam possibilidades duras e tristes para nós. Né? Pensar num relacionamento. Uma vez eu pensei, né? Estava meditando a respeito da traição, por que as pessoas traem, por que os homens traem. Inclusive, esse é um tema que a gente pode até colocar aqui, que de repente é algo que você quer saber um ponto de vista mais técnico, e não só técnico no sentido de ser técnico chato, mas no sentido sistêmico, para você entender como é que funciona. É uma coisa para um outro assunto. Mas eu estava meditando sobre isso. E o dia que eu pensei nessa possibilidade, eu comecei a imaginar o todo. E uma das coisas que mais me entristeceu foi saber que o sentimento que eu iria gerar na minha esposa não era nem o de raiva, de ódio, de nojo por mim, mas era o sentimento que eu iria provocar nela de decepção e um sentimento de que ela foi humilhada. Isso para mim foi muito forte. No dia que eu pensei isso, eu falei, puxa vida, minha esposa não merece isso. Então, quando você pensa nas possibilidades, ainda que sejam trágicas, ruins, elas vão trabalhar dentro de você convicções. Vão pegar as suas convicções e vão fortalecer as suas convicções, ok? Então, esse é o principal objetivo do nosso bate-papo. Se você tiver com o seu relacionamento bem. Se você não tiver, é mais motivo para você me escutar. E se você quiser saber mais sobre isso, nós já temos um vídeo gravado com alguns motivos e algumas coisas que você precisa saber antes de se divorciar. Essa, então, é a segunda parte. E vamos lá, vamos falar sobre isso aí, ok? Eu não vou nem recapitular, porque aí você pega o vídeo. Quando eu gravar, colocar isso aqui no canal no YouTube, eu vou tentar jogar um link, né, um card, para você clicar e achar a parte 1, ok? Se não, você entra aí no canal, fica à vontade, assiste uns 2, 3 vídeos aí. Se te fizer bem esse conteúdo, se você gostar, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, porque isso para o meu trabalho faz uma grande diferença, ok? Então vamos lá. Uma das coisas que eu não falei e que é muito importante citar aqui é você entender que a partir do momento em que você se divorcia, você vai ter uma responsabilidade total. O casamento ele nem sempre é uma responsabilidade 50%, 50%. Eu sei disso. Sei que em algumas áreas, às vezes o homem coloca um pouco mais, a mulher em outras coloca um pouco mais. Tem homens que têm mais habilidade de perdão, ou a mulher tem mais habilidade de perdão. Então, nem sempre é 50%, 50%. Só que nunca é 100%. Porque, de alguma forma, um casal sempre dá um pouquinho um para o outro.
E é isso que eu quero deixar gravado dentro de você. A partir do momento em que você se separa, você tem uma responsabilidade 100% sobre você, sobre o rumo da sua vida. Você não tem mais ninguém para te ajudar a construir um futuro. Por mais que você fale, puxa vida, eu sou dono do meu futuro, sou dono do meu nariz, sou responsável, eu acredito que seja mesmo responsável, capaz, mas é muito mais difícil você tocar uma vida sozinho. É muito mais difícil. E principalmente no lado financeiro, né? Então, você vai quebrar um padrão na sua vida que você já estava tendo e você vai passar a ser 100% responsável de absolutamente tudo que você faz, tudo que você paga, tudo que você recebe, enfim. Você pode achar que isso é melhor, mas é muito mais fácil quando você está numa vida a dois, com alguém que te ajuda a construir um futuro. Ah, mas a minha esposa não trabalha há muitos anos, eu sou o único provedor, então isso para mim não vai fazer diferença nenhuma. Tá, mas existem coisas que a sua esposa faz que são insubstituíveis. E eu não estou nem falando de função doméstica, porque isso nem é função 100% da esposa. Isso é uma parceria do casal. Então, é importante que você e a sua esposa, vocês discutam sobre o futuro de vocês, um sem o outro. E eu vou falar para vocês, ter alguém, você conseguir contornar para poder trazer uma realidade para a sua vida de alguém junto com você no seu futuro, vale muito a pena. Vale a pena o sacrifício, vale a pena a dor, as dificuldades. Eu falo isso por todos os casais que já passaram na minha mão e eu pude ajudá-los. Eu posso falar isso por todo mundo que eu tive a oportunidade de ajudar e que não desistiu do seu relacionamento e permaneceu junto. Então, ter alguém que divide com você sonhos, divide com você... Todo mundo tem um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de instabilidade no relacionamento, mas vale a pena você superar. A dor da perda, ela é muito maior do que a dor da dificuldade quando você está lidando com ela ali. Porque a dor da dificuldade, ela te fortalece, você adquire novas competências, novas habilidades, e quando você cresce em cima disso, você sente orgulho de você mesmo. Ok? Então, bom, esse conteúdo aqui, que eu estou dando para você, não é na tentativa de impedir o seu divórcio. Porque às vezes você tá decidido, está convicto do seu divórcio. Mas eu preciso falar para você um outro ponto de vista para você refletir. E se você refletir nisso e tomar ainda assim a decisão do divórcio, você vai ter tomado a decisão do divórcio pensando em absolutamente todas as alternativas. Você nunca vai ter aquela dor de não ter dado uma chance. Você nunca vai ter aquela dor de falar, puxa vida, eu devia ter pensado nessa área antes de fazer, antes de tomar essa decisão. Então, você toma uma decisão boa quando você pensa em todos os aspectos, em todos os caminhos. E aí você decide se é pela permanência ou rompimento, ok? Bom, outra coisa que é importante falar aqui é que existem ganhos e existem perdas. E você precisa colocar na balança o que é ganho e o que é perda para você. Não existe uma decisão, principalmente sobre relacionamentos, não existe uma decisão que te garante só ganhos. E também não existe uma decisão que vai te trazer só perdas. Então vai existir ganhos, vai existir perdas, e você precisa pensar em tudo aquilo que você vai ganhar com essa decisão, e em tudo aquilo que você vai perder com essa decisão de um divórcio, caso você opte por ele. Então, na maioria das vezes, por mais que existam
perdas, se existem ganhos significativos, vale a pena. Vale a pena. E eu estou falando aqui de ganhos que estão ligados a valores seus, sejam valores morais, sejam valores financeiros, independente da sua justiça interna, você vai tomar decisões de acordo com a sua razão, de acordo com os seus valores, com aquilo que está dentro de você. E eu vou te falar, se tem coisas, às vezes você tem um ganho, mas esse ganho é tão significativo que vale a pena você enfrentar as perdas e você não tomar decisão por causa desse ganho. Eu vou dar um exemplo para você aqui sobre um camarada que é uma característica que às vezes a gente não pensa nelas. Às vezes a gente está numa espiral descendente, né? A gente pega um redemoinho e vai descendo, a gente não consegue sair daquele estado de calamidade no relacionamento e a gente passa a viver só olhando para os fracassos. Então eu lembro de uma história de um camarada que se separou e ele sofreu muito com a separação. É uma das coisas que nós vamos falar a respeito aqui. Mas nesse relacionamento dele, ele ficou muito tempo sem cuidar de si mesmo. Então o que ele fez? Logo que ele se separou, ele na tentativa de se superar, de superar o fim do relacionamento, ele passou a fazer coisas que ele tinha deixado de fazer. Como, por exemplo, de investir na imagem dele, eu falo no aspecto físico, o cara foi para uma academia, o cara emagreceu, isso acontece muito com mulher, né? Mulher que termina relacionamento, ela faz uma lipo, ela tira uma foto, posta nas redes sociais com a barriga chapada, com, né, tudo durinho, para mostrar para o cara o seguinte, olha o que ele perdeu, né? Mas o homem, muitas vezes, ele vai recomeçar a vida. E nesse recomeço é muito difícil, porque recomeçar é você fazer algo que já deu errado. É você refazer algo que já deu errado. Então você entra já com um sentimento de fracasso muito grande. Então o homem, muitas vezes, ele carrega isso para ele. Ele carrega esse fracasso para os próximos relacionamentos, para o dia a dia dele, para o cotidiano. Mas esse homem não. Ele mudou a rotina dele, investiu na imagem dele, investiu no físico dele, começou a sair com alguns amigos, não para gandaia, mas fazer o que ele não fazia antes, que era ter tempo com ele mesmo. E ele descobriu que durante todo o tempo que ele passou casado, nas crises, ele descobriu que ele provocava essas crises com o comportamento dele, muito omisso, muitas vezes colocando, né, a vida dele em uma situação não é de conforto, quando a pessoa está de acomodação. Então o cara estava acomodado. E vou te falar a verdade, mulher nenhuma aguenta um homem acomodado. Mulher nenhuma aguenta um homem omisso. Então ele mesmo descobriu que ele estava fazendo mal para o relacionamento. Quando ele mudou o aspecto da rotina dele, da vida dele, da caminhada dele, enfim, começou a fazer um investimento na imagem dele, a esposa dele, a ex-esposa, quando o encontrou, ela encontrou com o marido que ela tinha casado e não com aquele banana que estava dentro da casa dela. Então, ele teve a oportunidade de descobrir que existiam coisas que dependiam exclusivamente dele. E por ele não ter tido valores nenhum, por ele não ter tido pontos positivos
eles abriram mão do relacionamento naquele momento, mas conseguiram restaurar o relacionamento logo depois que ele mudou esse comportamento. Então, muitas vezes você pode até na perda descobrir ganhos que vão mudar significativamente a sua vida, ok? Então, saiba disso. Vai ter perdas, vai ter ganhos, mas às vezes um ganho significativo, um ganho que faz sentido para você, para o seu relacionamento, ele vale mais do que toda perda, todo ponto negativo que o seu relacionamento está tendo. E talvez por isso vale a pena você dar mais uma chance, ok? Outra coisa que eu quero falar para você, e eu toquei nesse assunto no último vídeo, mas é importante a gente falar, é a respeito dos filhos. Não acho justo que um casal fique junto só por esse motivo, porque isso vai fazer mal para os filhos. Mas eu quero levar você também a uma reflexão com relação aos seus filhos e aquilo que eles vão interpretar com a separação de vocês. Então, uma vez que você decidiu que o divórcio ele vai acontecer, você tem que planejar isso diante dos seus filhos. Você tem que prepará-los para isso. Começar a prepará-los aos poucos. Por quê? Porque é muito comum que os filhos, durante uma separação, principalmente aqueles casais traumáticos, em que o casal briga numa noite e o cara dorme fora de casa, a mulher dorme na casa da mãe, umas coisas que são imaturas e que matam o relacionamento ao longo do tempo. E criam um sentimento. No primeiro dia, eu conheço pessoas que, né, o casal no primeiro dia sofreu porque a esposa saiu e foi para casa da mãe. Até chegar um ponto, até chegar um dia em que isso não faz mais, não mexe mais com ele. Porque ele sabe que ela já age assim, ou ela sabe que ele já age assim. E às vezes acabam permanecendo juntos por pura conveniência. Não é o caso aqui, né, gente? O que eu quero dizer para você é que às vezes num rompimento muito assim, de uma vez só, vai gerar nos filhos o sentimento de que eles têm culpa nisso, principalmente por causa da pressão. Os filhos internalizam isso, eles trazem para dentro deles os fracassos dos pais. Eles acham que os pais, por não ter conseguido ficar juntos, é um sinal de que eles não conseguiram unir os pais. Então, é importante que você transmita segurança para os seus filhos e eles vão ter muitos questionamentos e muitas incertezas. Se prepare para isso. Você é homem, se você está tomando essa decisão, você tem que se preparar como homem. Você ainda pode ser um herói para a sua família, mesmo que você não conviva com ela. Você tem que encarar isso de frente e falar, olha, eu vou resolver os questionamentos dos meus filhos e vou ficar de olho nas incertezas que eles têm. Porque quanto mais eu transmitir segurança para eles, mais eles vão ficar bem comigo e com a mãe. Até porque a alienação parental, que é um do casal, né, seja o homem ou a mulher, colocar os filhos contra o cônjuge, isso é crime. Então, muitas vezes de forma traumática, para o cara se sair bem, ele joga a culpa toda na esposa. E fala, olha, eu estou separando por causa da sua mãe é desse jeito, porque eu não aguento mais a sua mãe. O que acontece? O filho passa, ele fica num dilema entre amar a mãe e culpar a mãe pelo fim do relacionamento, por não ter o pai mais dentro de casa. E isso é uma covardia, isso é falta de hombridade. Então, assuma a sua responsabilidade. Você pode muitas vezes falar a verdade,
mas falar de uma maneira que seus filhos entendam, de uma maneira que seus filhos possam amar você e a sua esposa da mesma forma, ok? Isso é importante falar. Eu sou defensor do relacionamento, do casamento, mas eu quero te dar todos os aspectos que você precisa pensar antes de tomar essa decisão, caso você esteja muito bem decidido. Então, como eu disse aqui, um casamento ele não deve ser mantido apenas pelas crianças, né? Ou usando elas como desculpa para não tomar uma decisão, né? Enfim, pode ser até pior para seus filhos ver vocês diariamente discutindo. Então, tenta pensar em todas essas alternativas, lembrando que eles vão ter muitos questionamentos e muitas incertezas e você vai precisar, como pai, resolvê-las de maneira amável e sábia para garantir o melhor para os seus filhos. Não tem nada pior do que uma família onde cada um culpa o outro. Isso é terrível. Eu lembro de um rapaz na minha adolescência, o cara era um exímio instrumentista. O cara tocava muito violão, guitarra, enfim. Era um cara muito habilidoso. E eu gostava de ir na casa dele porque eu gostava, a gente gostava das mesmas bandas e etc. A gente curtia o mesmo som junto e eu gostava de ver o cara tocando. Ele era muito habilidoso. E eu fui fazendo ao longo do tempo, fui fazendo amizade com a família dele. E tanto a mãe quanto a irmã, eles carregavam uma mágoa e um sentimento de abandono muito grande. Então, às vezes, eu ficava uma semana sem ir, sem passar na casa deles. Eles falavam que eu estava abandonando eles, que eu não estava valorizando um amigo, que era o rapaz. Eu falei, gente, que coisa absurda. Mas isso não era culpa minha, até porque eu tinha minha vida para tocar, não é mesmo? Para poder levar adiante. Mas eu tinha mas eles carregavam um sentimento de abandono. Então, isso por causa da separação do pai e da mãe. Então, eles tinham a sensação de que eles foram abandonados, a mãe transmitiu essa sensação para os filhos, e isso ficou ruim para a mãe, para a irmã, para ele e até para mim, que sobrei nessa também, que apanhei junto, apanhei de graça, tomei de graça. Por quê? Por causa da dor deles. Então, às vezes, você tem que pensar que seus filhos vão transmitir para as pessoas que eles vão se relacionar, seja amigo, seja esposa, a esposa deles, a namorada deles, enfim, o namorado, enfim, não interessa. Eles vão transferir para as outras pessoas as dores que eles tiveram com você. Eu não quero ser culpado dos meus filhos tomarem uma decisão assim. Eu sugiro que você também não planeje isso, ok? Então, olha só, como eu falei para vocês, encerrando essa questão dos filhos, né? Se você não souber finalizar esse ciclo, eles jamais vão superar essa perda na família. É a perda do seio familiar, perda do ambiente familiar, daquela segurança de ter o pai e a mãe dentro de casa. Então isso precisa ser muito trabalhado. E é muito importante que você pense e lute por isso, ok? Que você tome a sua decisão pautada nisso. Filhos é o nosso legado, é a nossa herança, é o que a gente está deixando para a vida. E a gente tem que deixar algo muito bem feito. Concorda comigo? Então vamos lá. Uma outra questão, para a gente já entrar no ritmo aqui de finalizar esse vídeo de hoje, é a respeito da instabilidade emocional. Isso você tem que pensar. É traumatizante, muitas vezes o efeito emocional chega a ser devastador no fim de alguns relacionamentos. Isso para a maioria das pessoas, o divórcio, ele é emocionalmente trágico. Ele é emocionalmente carregado de sentimentos negativos, de fracasso, de mágoa, de raiva, de dúvida, de abandono, de não aceitação, enfim, esses sentimentos, eles martelam
a cabeça de quem está sofrendo. Então, por mais que você seja uma pessoa bem resolvida, por mais que você seja uma pessoa bem esclarecida, o divórcio ele vai trazer uma carga muito negativa para dentro de você. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar muitas vezes procurar auxílio médico, você vai precisar inclusive de uma ajuda profissional para poder superar isso, né? Se você passa por alguma coisa nesse sentido e você muitas vezes já pensou até em desistir da própria vida, não faça isso, né? Eu quero te convidar, não precisa nem mandar um comentário explícito, né? Manda no inbox para mim. De alguma forma eu quero estar junto com você nessa e te ajudar, ok? De alguma forma eu quero poder contribuir te ajudando nesse aspecto aí, tá legal? Então, assim, alguns conseguem superar, né? Tem pessoas que conseguem virar a página, mas leva tempo. Alguns levam mais, não existe uma métrica de falar, olha, você vai ficar 3 meses sofrendo, né? Não tem jeito. Para uns leva anos, para outros leva dias. Então, isso porque, na maioria das vezes, as pessoas ficam traumatizadas por estarem enterrando um sonho. Elas estão enterrando um sonho, elas decidiram casar, dividir a vida com uma pessoa, sonhar junto, construir um futuro junto. E quando elas não veem isso mais, quando elas perdem essa referência, parece que tira o chão debaixo delas. Então, é traumatizante sim, dá para superar, mas leva tempo e você precisa de estratégias. Um dia nós vamos falar só sobre a instabilidade emocional, como trabalhar isso, como trabalhar diante de fracassos. Tem inclusive, né, um vídeo meu aqui também no canal no YouTube sobre como lidar com o fracasso. Eu sugiro que você assista esse vídeo porque vai valer muito a pena, vai acrescentar muito para você. Tá legal? Então, olha só, o fato é que as pessoas não são mais as mesmas depois do divórcio. Não são, a rotina muda, a vida muda, como eu disse aqui, por todos esses motivos e também por outros. Você perde o convívio de pessoas que estavam fazendo parte da sua rotina. Vamos supor não, vamos pensar na situação. Você tem um relacionamento com a sua esposa e quando você, não sei se você já ouviu essa frase, quando você se casa com uma pessoa, você se casa também com a família dessa pessoa, né? E na verdade, o fato é esse: quando você separa da sua esposa, você também acaba separando a família. Por mais que eles amem você, que eles gostem de você, gente, cá entre nós, você vai ficar do lado do seu filho, da sua filha, ou você vai ficar do lado do cônjuge dele? Não tem jeito, né? Você vai, muitas vezes, não aprovar a decisão dos filhos, mas você vai apoiá-los. Você vai, né, abraçar os filhos, vai ajudar os filhos e, na medida do possível, você vai tentar ter um relacionamento com a outra pessoa, mas não vai ser a mesma coisa, é muito difícil. Então, todos os fundamentos que você tinha vão mudar. Você tem que pensar nisso. Sua vida vai mudar. Eu não estou fazendo um terror aqui e te dizendo tudo aquilo que vai ser um puro desastre de vossa sua vida. Não, eu não estou te dizendo isso. Eu estou trazendo pontos que são importantes serem levantados antes de você tomar essa decisão, tá ok? Até porque tem muitos casais em que um ou outro perdem a identidade, eles vão perder o papel, o cara perde o papel de marido, a mulher perde o papel de esposa, e, enfim, cada um vai se desconstruindo ao longo do tempo. E, para finalizar, uma coisa que é importante você lembrar é que se você se casou diante de um juiz, diante de um padre, de um pastor, enfim, independente da sua religião,
você fez uma promessa, né? Eu quero te levar a refletir em cima do quanto vale a sua palavra. É claro que tem pessoas que falam assim, nossa, mas quando eu falei que sim, eu não esperava que um dia eu fosse viver o que eu estou vivendo. Concordo com você, mas eu acredito que muitas vezes, por honrar a sua palavra, as coisas vão fazer bem para você. Quando a gente tem um compromisso com a gente mesmo, com as nossas palavras, a gente às vezes vai ceder um pouquinho, às vezes a gente vai criar uma estratégia. Eu tenho certeza que de alguma forma vai nascer dentro de você uma estratégia, algo de uma sabedoria que te faça honrar a sua palavra, a sua promessa, não por honrar, porque para isso bastava você não ficar divorciado, você não se separar. Mas eu quero te levar a ter um encontro com decisões que te façam feliz. E se naquele momento você prometeu, eu tenho certeza que você pensou em inúmeras possibilidades. Você pensou em muitas coisas que poderiam passar na sua vida, no seu relacionamento, e você um dia falou, não vai valer a pena, porque essa pessoa, vale a pena eu lutar por ela. Talvez está faltando para você descobrir aquela pessoa com quem você se casou lá atrás. Talvez ela nem exista mais, porque as pessoas mudam. Mas da mesma forma que ela mudou desde o casamento para agora, você pode ser um instrumento para a mudança dela de agora para frente. E talvez com o seu empenho, com a sua vontade, com a sua sabedoria, com a sua estratégia, você vai conseguir retornar isso aí. Então, eu quero trazer só esses pontos nesses vídeos que eu fiz a respeito desse tema. Eu quero trazer pontos para que você tome a sua decisão, seja de se prosseguir com o divórcio ou dar mais uma chance de maneira segura. Que você não tome a decisão pensando assim, eu poderia ter feito tal coisa, ou ter pensado, e se eu tivesse naquela época pensado nisso? Se eu tivesse alguém para poder abrir os meus olhos e me falar a respeito daquela situação. Então, por causa disso, eu fiz esse vídeo para te ajudar a se tornar um herói, independente dessa decisão sua. Você continuar sendo um herói que a sua esposa, que a sua família admira e quer por perto. Tá legal? Forte abraço, e se esse vídeo fez sentido para você, acrescentou de alguma maneira valor para você, quero te convidar a deixar o seu like, seguir, se inscrever no canal, segue esse perfil no seu Instagram, no seu Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube, acompanha o nosso trabalho, porque eu tenho certeza que de alguma maneira ainda tem uma caminhada de construção de um cara que vai valer a pena ser conhecido por muita gente, não só pela sua família, mas fora da sua casa também. Tá legal? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Para você que está me acompanhando nas lives, amanhã nós temos a nossa live às 19 horas. Eu espero você aqui junto comigo. Um abração, viu? E até mais.